Olá, só para conferir se meu áudio está bom. Deixa eu conferir aqui se meu áudio está ok, está ótimo, que bom. Então, boa noite, vamos iniciar a nossa live. Eu falo em nome do GT de Temas Transversais em Educação. Vou falar um pouquinho do grupo desse GT, né, Grupo de Trabalho em Temas Transversais, do qual fazem parte Juliele, que é nossa psicóloga, coordenadora, Giovana, Nayara, que também é nossa mediadora hoje, Maurício, Jonathan, Jonatas, Natália, nossa bolsista, e também Rodrigo. Então, esses são os integrantes do GT de Temas Transversais. E é importante, antes de tudo, falar, né, dessa tarefa do GT. Né? O objetivo do GT é discutir os temas transversais e propor ações que evidenciam esses conceitos, né, os valores básicos, a democracia e a cidadania, questões sociais relevantes, como respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade e também relações de gênero. Então, antes de a gente começar as nossas discussões e chamar os convidados de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o porquê, né, desse tema, porque esse tema foi escolhido por esse grupo de trabalho para falar sobre linguagem inclusiva. Então, vou falar um pouquinho sobre o histórico desse tema, né, que surgiu, na verdade, dentro dos grupos de WhatsApp, né, os grupos de WhatsApp da área de língua portuguesa. Então, dentro desses grupos, né, as nossas conversas docentes, né, nós relatamos esses desafios que envolvem as mudanças linguísticas, que são questões sociais, e também, né, qual é a postura dos professores, né, diante dessas mudanças. Professores de outras áreas, não só da língua portuguesa, depois entraram em contato conosco, e eles perguntam, né, por que a gente sente certo desconforto quando a gente fala boa noite a todos? Parece que nós não estamos incluindo as pessoas, né, e perguntam, será que é certo falar assim, né? Então, eu sou professora, né, do IFSC Campus Araranguá, professora de língua portuguesa, e eles perguntam muito sobre isso, né? E segundo a gramática, é interessante saber, né, que segundo a gramática, a concordância se faz para o masculino, né? Então, tem essa questão linguística de concordar para o masculino, né? O boa noite a todos, no caso, incluiria homens e mulheres. Então, mas por que a gente sente esse desconforto, né? Com essa concordância para o masculino? E tem um comentário que um professor, né, desse grupo de língua portuguesa falou, né? O professor William Buenavides, né, ele falou, né? Se uma mulher e um cachorro estiverem atravessando a rua, a concordância é com o cachorro, né? Eles atravessam a rua. Então, parece que tem algo errado e precisa ser discutido, né? Então, por que nós sentimos essa sensação? Além dessas discussões de concordância de gênero, nós também temos a questão de estudantes que estão ingressando, né, nesses ambientes educacionais e que já sofreram todo tipo de preconceito e que muitas vezes não se sentem acolhidas, né? Então, como a linguagem pode ser instrumento de acolhimento dessas pessoas, né? Quando a gente fala de o uso da linguagem neutra, do pronome neutro, por que tem tanto preconceito quando a gente fala desse assunto, né? E nós gostaríamos de mais pessoas participando com lugar de fala, né? Foi difícil conseguir pessoas, né? Porque tem esse medo da exposição, de falar desse assunto, né? Então é importante salientar que o grupo, né, o GT de Temas Transversais, ele buscou pessoas e essas pessoas relataram esse medo de falar sobre o assunto e porque não se sentem seguras e não se sentem acolhidas para falar sobre isso. Mas nós teremos, né, um espaço de fala, depois eu vou apresentar para vocês, e teremos alguns relatos anônimos que talvez nos ajudem a compreender a importância dessa discussão. Então, saliento em nome do grupo, né, que nós estamos propondo uma reflexão sobre esse tema, né? Não vamos dizer o que se deve fazer, o certo e o errado, mas a importância dessa discussão, porque é algo que existe na nossa língua, e nós não podemos deixar de discutir e de falar. E para nos ajudar na construção desse conhecimento, nós teremos nossos convidados de hoje. Nós temos o professor Felipe de Oliveira Tota, professor do Instituto Federal Instituto Federal Sul-Rio Grandense, o IFSU, doutorando em estudos de linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos também o professor Leonardo da Silva, professor do Instituto Federal
de Santa Catarina, do IFSC, doutora em Estudos Linguísticos e Literários pela UFSC. Temos também a Débora Porto, professora de língua portuguesa, literatura, doutoranda em linguística pela PUC do Rio Grande do Sul, bolsista do CNPq, e também autora do livro As Dores do Parto e Outros Poemas, da editora Polifonia, que tem um poema também que serviu, né, de base para as nossas discussões. Muito obrigada, Débora. E temos a nossa mediadora, também professora do IFSC, Nayara Salbego, você é mediadora hoje dessa live, professora de inglês do IFSC Araranguá, doutora em inglês pela UFSC, integrante do GT de temas transversais e que nos ajudou a construir essa live. Também já deixo os meus agradecimentos ao jornalista. Faltou Matheus, nosso lugar de fala. Matheus, aluno da UFSC, Matheus Martins, que faz engenharia de computação em Araranguá, nosso lugar de fala. E eu passo a palavra agora, né, meu especial agradecimento a todos que estão aqui nos ajudando a construir o conhecimento, e passo a palavra agora para a Nayara, que vai mediar essas nossas discussões. Muito obrigada. Obrigada, Carla, por essa apresentação. Obrigada aos colegas que aqui estão conosco hoje, em especial o Matheus, que concordou em estar conosco. Tão especial ter sua presença, a presença de todos nessa live. Nós vamos iniciar com a apresentação da Débora, que vai falar um pouquinho sobre o livro, sobre seus estudos, e vai ler um poema para nós. Então, nós vamos começar já com essa apresentação da Débora. Boa noite a todas, todes e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite do GT em temas transversais, em especial a professora Nayara. E o poema que eu vou ler, ele faz parte do meu livro As Dores do Parto e outros poemas, que foi lançado agora no mês de maio, no Dia das Mães. E se chama Poema para Todas, Todes e Todos. Diz o seguinte: não me afeta, nem me dói, nem me custa dizer todas, todes e todos, se eu escrevo ou falo para todas, todes e todos. Me arrasam o machismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, me machuca a violência, me despedaça o sofrimento de todas, todes e todos. Esse é o poema. Muito bonito o poema, Débora, obrigada. Tu gostaria de compartilhar conosco o que te inspirou a escrever o poema e também o livro? Compartilha um pouco mais conosco sobre o livro, a escrita do livro, quais outros poemas, outros tópicos que nós temos no teu livro? Sim, o livro, ele fala sobre questões de gênero, né, a respeito da minha existência enquanto mãe, enquanto mulher. Então, mas não só enquanto mãe, principalmente enquanto mulher. E esse poema, ele foi pensado num dia que eu soube de uma notícia de um assassinato de uma pessoa trans, né? No caso, eu não vou falar muito aqui sobre essa notícia em si, mas eu acabei pensando, no ponto de vista de uma doutoranda em linguística, né, alguém que estuda sobre a língua e que também normalmente é requisitada a apresentar um posicionamento sobre a questão da linguagem neutra, sobre a questão da feminização linguística, né, que é o uso das formas linguísticas femininas. Então, eu acabei pensando nisso, enquanto um olhar empático mesmo, né, a essas questões, a essas existências que acabam não só sofrendo, né, pela invisibilidade no uso da língua, mas também sofrem outras violências,
né? Que no meu ponto de vista são muito mais graves do que uma defesa ou enfim, um uso, um respeito, né, a essas formas. Se a pessoa disser para mim que prefere ser chamada com o gênero neutro, eu acho que eu preciso me colocar num lugar de respeito à existência dessa pessoa. Eu não posso negar a ela, né, esse olhar empático, esse olhar que me coloca no lugar dela, né, que respeita a existência dela e que também luta ao lado dela pela possibilidade dessa existência, né? Com certeza, teu poema dentro do livro As Dores do Parto vem também provocar essa reflexão, não só sobre machismo, sexismo, mas também a promoção de debate sobre o tema, né? Então, o nome do livro da Débora é As Dores do Parto, de autoria de Débora Porto. E como que a gente faz se quiser ter acesso ao livro todo? O livro está à venda na Amazon, também está à venda no site da editora Polifonia. E vai ser um prazer se quem lê quiser compartilhar o seu ponto de vista sobre os poemas comigo. Perfeito, Débora. Eu já fiz a leitura, uma leitura maravilhosa. Eu comentei com a Débora até em outro momento, né, que cada poema é uma pancada em todos esses termos pesados, como machismo, sexismo. E tem esse poema maravilhoso que nos auxilia aqui no nosso debate de hoje, que é sobre linguagem inclusiva. Então, a Débora vai continuar conosco, né? Obrigada, Débora. E nós vamos dar início à nossa conversa. Nós temos algumas perguntas planejadas para a nossa live. Recebemos algumas perguntas. Eu acho que é possível colocar, agora eu vi aqui, que é possível colocar no chat da nossa live o link para o livro da Débora, né, para o pessoal que quiser acessar, se informar um pouco mais, adquirir o livro e ler os poemas. Eu recomendo a leitura. Para mim, eu tinha pessoas comigo aqui em casa, de cada poema que eu lia, eu queria, vou ler esse poema para você, daí eu lia mais um. Vou ter que ler esse aqui para você também, porque era muito engajante e realmente poemas que reforçam a necessidade de reflexão. Então, foi muito legal, recomendo, tá? Então, pessoal, vamos continuar aqui com a nossa live sobre linguagem inclusiva. E para iniciar, nós temos, então, a pergunta bem geral, que é: o que é linguagem inclusiva para vocês, para os participantes que estão aqui conosco? E também para quem está lá no chat, podem colaborar com a gente. Quais são exemplos práticos de linguagem inclusiva? O que é linguagem inclusiva para você? A gente poderia começar com o Matheus, que tem o lugar de fala também. Matheus vai compartilhar conosco a sua perspectiva pessoal, algum relato, algum comentário relacionado ao tema linguagem inclusiva, e depois eu vou passar a palavra para Débora, Leonardo, Felipe, para iniciar o nosso debate. Então, bem-vindo, Matheus. Oi, boa noite. Boa noite. Então, quando se trata de linguagem inclusiva, eu acho que ela, eu acho que ela é algo bem fundamental no dia a dia, né? Até para evitar que outras pessoas sofram disforia, desconforto ou qualquer outro tipo de coisa quando se trata de comunicação em grupo, né? E eu acho que também é importante como uma forma de inclusão também, para mostrar para todo mundo que não é só isso, sabe? Que existem outros gêneros, que existem outras pessoas. E é muito complicado também você querer dizer que todo mundo tem que ser igual, ou algo do tipo assim, né? Porque todo mundo
é muito diferente, cada pessoa é diferente uma da outra, e cada uma vai ter uma preferência por como vai ser chamado e como vai reagir às coisas também, né? Então, acho que é muito importante a gente sempre tratar a linguagem inclusiva como algo de extrema importância, porque pode afetar diretamente o dia de outra pessoa, pode ser algo que vai melhorar o dia de outra pessoa, assim como pode ser algo que vai estragar o dia dela, né? Então, acho que é algo bem importante no nosso dia a dia. Claro, Matheus, concordo e acho que todos nós aqui concordamos, porque esse é o motivo que nos fez pensar e organizar essa live. Então, uma pergunta que eu tenho para você é como nós poderíamos abordar as pessoas antes de começar a selecionar um pronome para utilizar, por exemplo, no seu dia a dia, assim, você pode compartilhar conosco o que você acha que é a melhor maneira que funciona para as pessoas que querem ajudar a utilizar uma linguagem mais inclusiva? Olha, eu acho que para começar, perguntar já seria uma boa parte, sabe? Tipo, você perguntar qual que é a preferência da pessoa com questão ao pronome, esse tipo de coisa. É algo que, particularmente, eu tenho feito bastante ultimamente, sabe? Até para evitar que causar desconforto na outra pessoa ou qualquer coisa do tipo, né? Então, eu acho que é bem importante, sim, tipo, essa parte de perguntar antes de começar, porque assim como eu conheço várias pessoas não binárias que utilizam o pronome neutro, eu conheço vários que também não utilizam. Então, acho que é algo bem importante também fazer essa pergunta, até para não acabar generalizando algo ou afetando negativamente no dia da pessoa, sabe? Entendo, perfeito. A importância de fazer essa pergunta inicial, né? Por exemplo, no meu grupo de pessoas, nós somos muitos professores e muitos têm essa dúvida, né? Até querem usar, querem ser mais inclusivos, mas às vezes não sabem muito como proceder. Essa foi uma das motivações que também nos levou a organizar uma live como essa, para a gente trazer a reflexão e também aprender com a experiência da live. Então, por exemplo, numa turma, seria legal, no primeiro dia, perguntar se temos pessoas que têm certos pronomes de preferência e tentar utilizar com essas pessoas. Assim, você diria que é uma boa dica para nós? Eu acredito que sim. Até também para incentivar pessoas que tenham medo de falar sobre isso, até ser o primeiro passo e para também ajudar as outras pessoas que não sabem sobre conhecer, sabe? Então, acho que é algo bem importante Sim. essa. Essa abordagem inicial, né? Conhecer que pronomes vocês se identificam, que pronomes vocês se sentem confortáveis, que a gente utilize no dia a dia durante nossas interações. Certo? Obrigada, Matheus. Vamos escutar um pouquinho de nossos outros convidados. O Felipe Tota, por favor, Tota, o que é linguagem inclusiva para você? Olá, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu me senti muito feliz de ter sido convidado, né? Ainda mais nesse espaço que me acolheu durante tanto tempo, que é o IFSC, junto com colegas tão queridos que estão aqui na live compartilhando essa conversa e também aqui nos comentários vejo alguns colegas, muita saudade de todos e em relação ao que o Matheus falou, acho que ele falou até muito bem, né? E vai muito ao encontro do que entendo como linguagem inclusiva, né? Eu entendo como um compromisso, né? Um compromisso de que a gente reconheça e valorize as diferenças das pessoas que nos cercam, né? Para tornar essa linguagem mais instrumental mesmo, para a transformação e principalmente sensibilização das pessoas. Não é simplesmente uma escolha, né?
é uma sugestão, uma alternativa para que a gente consiga ter uma postura mais empática com o mundo que nos cerca, com as pessoas que precisam de mais espaço, né? Eu não sei, acho que saindo até um pouquinho do que é o uso de gênero neutro, da marcação, né, ou neutralidade do gênero na língua, nós conseguimos também encontrar outros exemplos até mais muito comuns de se sentir incluído, ou se sentir representado, ou de sensibilização por parte dos usos linguísticos, né? Quando você ouve uma música, assiste a televisão e percebe que numa propaganda, naquela música, o texto traz alguma referência ao que é o teu universo, ao que é o teu lugar no mundo, ao que são as suas relações, você se sente representado, né? E vou além até, eu vejo muitos vídeos com piadas, né, com algumas tentativas de marcar o falar catarinense, né? E em lugar de se sentir desprezado, em muitos momentos o catarinense se sente representado, ou se sente acolhido quando se nota nesses lugares, né? Nessa construção de texto, enfim. Então, eu acredito que seja por aí, entender que você pode valorizar as diferenças, notando a necessidade do outro em relação a essa possibilidade que a língua tem nos trazido, né, para se referir a grupos que precisam ser incluídos, precisam se sentir representados na nossa sociedade. Certo. Obrigada, Felipe. Vou passar a palavra para Leonardo. O que é linguagem inclusiva para você, Leonardo? Olá, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. E também queria começar também só pontuando, né, de que lugar que eu falo, que é uma perspectiva de um professor, né, de linguagens, e que tem essa preocupação com o desenvolvimento crítico, com uma educação que seja inclusiva, né? Então, eu acho que esse momento de hoje ele é fundamental, um momento de debate, de reflexão. Acho que é isso que a gente precisa, né? Como a Carla falou, construir conhecimento juntos, né? Então, para mim, a linguagem inclusiva, ou eu diria até práticas linguísticas inclusivas, né, tem a ver com o uso da língua que vai ter como objetivo principal, ou como foco principal, a justiça social. Então, a não discriminação, a construção de relações mais equânimes, relações de respeito, de solidariedade, né? Então, para mim, a linguagem inclusiva é a que vai buscar incluir, e que aí parte do princípio de que a linguagem ela não só serve para descrever, representar a realidade e o mundo, mas também para construir, né? A linguagem ela também opera construindo as relações sociais, construindo o mundo, né? Porque ela é a partir da linguagem, através da linguagem, que a gente também se relaciona com o outro e com o mundo, né? Então, acho que a gente tem que sempre se perguntar, a forma como eu uso a linguagem, ela é discriminatória ou ela é inclusiva? Eu estou promovendo a inclusão ou a exclusão, né? Porque a violência também se dá por meio da linguagem. E essa violência, então, linguística, né, também está conectada a outros tipos de violência, né? Psicológica, física e por aí vai, né? Então, a gente precisa entender que as práticas linguísticas, né, os usos que a gente faz da língua, eles não são neutros, né? Então, acho que para mim, a linguagem inclusiva, ela vai ter esse objetivo de evitar o sofrimento humano e construir relações de respeito e de igualdade. E, né, concordo com o Felipe que isso vai acontecer de várias formas, né? Então, eu posso pensar em usar a linguagem inclusiva
por exemplo, quando eu uso termos que não são capacitistas para falar de deficiências, por exemplo, né? Então eu digo uma pessoa com deficiência e não uma pessoa deficiente, né? Vou tentar evitar usar vocábulos que remetem ou reforçam ideias racistas, né? Então tem né, essa é uma das formas, né? Isso para mim também é linguagem inclusiva, né? Como que eu vou me referir a homens e mulheres, né? Uma linguagem não violenta, né? Até acho que vai além dos termos e das palavras que usamos, porque a linguagem também se constrói por vários marcadores discursivos, né? Não são só as palavras, mas até a entonação, a relação que eu construo com o outro, né? Dialogicamente, eu dou espaço para que o outro fale, né? Eu sei ouvir, eu construo o diálogo verdadeiramente, né? E aí, quando a gente pensa né, numa linguagem que é não sexista, não machista, né, a gente precisa pensar em como, né, a língua, e especialmente nesse caso a língua... Acredito que o Leonardo caiu. Vocês também... Acho que sim. Não vem o Leonardo, né? Tá bem, depois quando o Leonardo retornar, ele retoma a argumentação que ele estava fazendo, mas muito importante a colocação, né? A gente pensa em linguagem inclusiva e pode remeter ao uso de pronomes neutros, mas vai muito além do que apenas os pronomes, né? Até o fato da gente usar generalizações, às vezes, todas as pessoas no Brasil gostam de futebol, por exemplo. Não é nesse sentido. Existem pessoas que não gostam. Então, a gente pode tentar modalizar também, né? Talvez algumas pessoas são dessa forma, outras pessoas têm outros gostos. Então, não é só o uso de pronomes neutros a que se refere o termo linguagem inclusiva, é muito mais amplo. E agora, acho que Leonardo está de volta. Nos escuta, Leonardo? Escuto, eu não sei até que ponto vocês me ouviram. Caiu de repente, e tu estava explicando da amplitude do conceito, de não ser apenas relacionado ao uso de pronomes neutros, por exemplo, mas sim que engloba uma gama. Isso, e mesmo quando a gente pensa na questão de uma linguagem não sexista, não machista, né, os pronomes, eles são uma maneira, né, mas a gente também vai além disso, né, a gente também precisa pensar, por exemplo, porque, né, na língua portuguesa a gente está sempre marcando a questão do gênero, né, tem o gênero gramatical, que tem influência, obviamente, na nossa maneira de entender o mundo, né, no gênero social. Não tem como a gente também desconectar essas duas coisas, porque quando eu falo, né, um grupo de médicos, por exemplo, imaginário social, né, imagina homens, né, então essas estruturas linguísticas, elas têm consequências, né, elas refletem entendimentos sociais que têm a ver com né, a maneira como essas questões de gênero estão postas na sociedade, né, e são construídas socialmente, né. Então, por exemplo, tem diferentes estratégias que a gente pode usar para lidar com tudo isso, né, usar o feminino como genérico, então ao invés de usar o masculino, então posso dizer, sejam todas bem-vindas, mesmo que haja homens, né, eu posso inverter, né, apesar de que ainda estou na questão do binário, né. Eu posso tentar fazer de uma maneira que seja não usar a marcação o tempo todo, né, então posso dizer desejo boas-vindas, né, então não estou marcando gênero, porque eu estou, né, fica um pouco menos pessoal, né, mas é uma estratégia, e também posso usar de uma forma neutra, né, para dar alguns exemplos, né, há grupos, né, que defendem o uso do arroba e do x, então, só que ele tem se mostrado uma estratégia não tão efetiva, porque como que a gente verbaliza, né, o arroba e o x, né, por exemplo, no todos, todas, né, eu colocaria o arroba, isso fica até difícil muitas vezes para as pessoas que têm alguma deficiência visual e fazem uso de ledores, né, porque aí como que verbaliza isso? Então, uma estratégia que tem sido mais defendida
né, nos últimos tempos tem sido o uso do E, né? Então, em vez de usar A ou O, usa o E, né? Seria esse marcador neutro. Mas né, eu acho que essa é uma estratégia importante, mas ela está dentro de todo esse grupo de estratégias, né, que eu acho que nos ajudam a pensar numa linguagem mais inclusiva, né. Então, acho que o mais importante, né, a gente não está aqui para pensar, temos que ser politicamente corretos, ou não podemos errar, né, em nenhum momento. Não é isso, eu acho que o objetivo é reconhecer que as palavras, elas têm poder, né, elas constroem realidades, e a partir disso, refletir constantemente sobre como a gente pode construir relações e ações mais igualitárias, né, porque essas relações se dão sempre por meio da linguagem. Então, para isso, a gente precisa de diálogo, a gente precisa olhar para o outro, ouvir o outro, né. Então, como incluir, né? Como fazer isso? E aí eu acho que um caminho importante, eu diria, né, para concluir essa minha resposta, é a gente ouvir também essas pessoas que não se sentem incluídas nos usos da linguagem, né? Então, isso que Matheus falou, né? Pergunte, né? Como você gostaria de ser chamado, por exemplo, né? Ou como você se sente quando tal pronome é utilizado, não me sinto confortável, não me identifico com este pronome, por exemplo, né? Então, acho que esse é um caminho importante, né? Ouvir, né, e desenvolver esse olhar, assim, para o outro, né? Certo, Leonardo, com certeza. Obrigada pela sua fala. E realmente, como você colocou, até tem um estudo de Ana Lúcia Pessotto, que o uso do E, no caso, todes, por exemplo, seria o mais indicado, porque se você está usando... como verbalizar o X, né? Usar todos com X ou com arroba, ou na hora de uma interpretação de Libras, né? Como que as pessoas vão interpretar aquele X ou arroba? Então, o uso do E na palavra todes, por exemplo, seria o mais recomendável até então. Tinha uma pergunta de Cláudia Daniele Spier, que eu acho que o Leonardo já respondeu, né? Como saber, né? Qual que eu devo utilizar? Então, como o Leonardo colocou, se você chegar num auditório, por exemplo, cheio de gente e falar boa noite a todas, já é uma forma de causar reflexão, porque o mais comum é escutar boa noite a todos, né? E se você quer tentar ainda ser mais inclusivo ou tentar reconhecer que podem ter pessoas que não se identificam com a palavra todas ou todos, usar o todes, né? Pode ajudar. No entanto, é bem importante enfatizar que a gente não tem uma regra única, ou a gente não tem aqui uma receita a ser seguida. O que a gente vem é propor a reflexão, né? Como está sendo usado, o que a gente vê sobre os usos e como a gente pode tentar utilizar também para ser, a fim de ser mais inclusivos na nossa sociedade, de praticar mais a justiça social, como o Leonardo colocou. Vamos ouvir a... Posso só fazer uma... Por favor, claro. Acerca do estudo que você citou, né, da Pessotto. É um texto bem interessante, né, principalmente para quem é docente em língua portuguesa ou língua estrangeira, porque trata do assunto utilizando uma fundamentação basilar dentro dos estudos linguísticos, né? Ele vai à Câmara, um texto que vai à Câmara Júnior, que vai a estudos morfológicos, né, muito basilares, que estão lá 2, 3 décadas atrás. Então, embora essa seja uma discussão muito nova, né, uma discussão muito recente, a gente tem já o histórico, o registro do funcionamento da língua, a descrição da língua, dando conta
do que são essas situações de mudança, de readequação da linguagem em determinados contextos de uso, ou acho que favorecendo, talvez, né, eu posso usar essa palavra, favorecendo a necessidade de determinados grupos, né, determinadas minorias, como é o caso aqui. Então, queria só deixar registrado assim, que ele tem sido uma excelente fonte para muita gente, para entender acerca do que vem acontecendo. Ótimo, Felipe. Obrigada por a sua contribuição. A gente vai tentar colocar o estudo no chat também, ou pelo menos o nome completo da autora, para quem tem interesse poder buscar. E eu aproveito esse momento também para convidar todas, todos e todes para a live que vai seguir após a nossa, no horário das 20h30, que é do projeto IFSC contra o preconceito, do Comitê de Direitos Humanos do IFSC. E na live de hoje vai ser lançado o documentário Escola para Quem? Então, é uma live que vai dar seguimento a um assunto relacionado ao tema da nossa live. Então, no final, eu vou lembrar todas as pessoas que estão aqui, para quem tiver o interesse, seria bem interessante acompanhar. Com certeza vou estar acompanhando também, até tem a nossa coordenadora do GT, que é a Juliele Conceição, que vai estar presente na live que segue, no mesmo canal. Acredito que é possível também colocar no chat o endereço ou o nome da live, para quem quiser anotar aí, para não esquecer, mas acho que é só continuar no canal que vai seguir acompanhando outra live. Vamos ouvir a Débora. Débora, por favor, você poderia comentar o que é linguagem inclusiva para você? Claro. O Felipe e o Leonardo e o Matheus também falaram bastante coisa com que eu concordo. Mas, assim, do ponto de vista, como uma doutoranda em linguística, que pesquisa sobre sexismo linguístico e sobre políticas linguísticas de gênero, eu considero a linguagem inclusiva como um fenômeno, né, que é da linguística e também é um fenômeno discursivo, é um fenômeno que a gente vê na fala das pessoas, né? Isso porque, ao mesmo tempo, né, a gente tem a existência de uma variedade linguística que é usada, que existe, tanto existe que anda sendo proibida, né, por decretos e tudo mais. E a gente também tem essa variedade, ela marca um respeito, né? Marca tanto a existência da diversidade quanto o respeito a essa diversidade, né? Eu percebo que nós temos atualmente duas políticas linguísticas que são voltadas para essa questão no caso, políticas linguísticas de gênero, né? A neutralização, que seria isso que a gente vem tratando, né? E a feminização, que é aquele exemplo que o Leonardo deu, né? De utilizar, por exemplo, as formas femininas todas para designar tanto homens quanto mulheres, quanto, enfim, pessoas em geral. Eu percebo também que o uso dessas formas, né, marca uma posição de quem está falando, marca um respeito, né, sobretudo às pessoas com que a gente fala, com que a gente se dirige, e ao mesmo tempo é uma possibilidade das pessoas, né, se autodenominarem. Isso é bem importante. A autodenominação também é uma questão primordial, né? Como que a gente demarca a nossa existência, como que a gente demarca a nossa posição frente à vida, frente às coisas, enfim, é isso. Certo, Débora, obrigada por suas colocações. Vamos continuar, então. Nós recebemos
antes da live, perguntas de colegas do IFSC, servidores, professores, e nós vamos seguir algumas perguntas para os participantes comentarem. De antemão, eu acredito que nós vamos abranger algumas delas, né? Não todas as perguntas, mas o GT Temas Transversais está aberto a debater, conversar sobre essas questões, principalmente as que não der para nós abordarmos agora, a gente vai reservar um outro momento para quem tiver o interesse de debater conosco. Assim como as do chat, vamos ter um momento no final para atender também as perguntas que surgirem agora, né? A gente recebeu perguntas, relatos prévios à live, mas nós também vamos ter o espaço aqui para algumas perguntas do chat. Então, a nossa próxima pergunta é... eu vou pedir para passar mais um slide, por favor, mais um. Essa que é a nossa próxima pergunta. Além da pergunta inicial, que era sobre o que é linguagem inclusiva para você, né? Então, a resistência para adaptação linguística pode ter vários motivos: preconceito, desconhecimento do tema e da importância do seu impacto, medo de não saber usar, são alguns deles. Você acredita que existam outros motivos? Por que não acontece essa adaptação linguística? Ou por que a resistência? Vou convidar o professor Felipe Tota para conversar um pouco com a gente sobre essa questão. Sim. Bem, são muitos fatores, pelo que se lista na pergunta, há fatores sociais, né, culturais que são listados aí, e há outros fatores para além desses, que são os sociais, que se responsabilizam por um movimento, uma trajetória de mudança linguística, né? Então, primeiro, antes de pensar sobre isso, sobre o que motiva, a gente precisa entender o que é essa mudança, né? E porque, em primeiro lugar, as línguas mudam. As línguas mudam porque são dinâmicas como o mundo, né? São parte do que a gente é, do que a gente constrói em sociedade. Se questiona até hoje o grau, né? O grau em que a língua pode ser considerada ou não um fenômeno, ou se a língua é realmente viva. Mas o fato é que o funcionamento da língua vai envolver estratégias diversas de comunicação nos diferentes eventos de uso. Por isso que as normas, né, que são estabelecidas para uma língua, elas também vão se tornar suscetíveis a mudanças diversas, e isso é porque elas são um recorte, né? Toda norma, tudo aquilo que a gente aprende é um recorte do nosso tempo em relação a uma padronização, um acordo estabelecido socialmente, às vezes até sem o nosso consentimento em relação ao acordo, para que seja dessa forma. E, enfim, as línguas elas vão se adaptando aos novos tempos, né? Então, ali se falou sobre a lista de motivos, e não se citou o tempo, né? Acho que o tempo é muito importante, e os comportamentos também que a sociedade vai adquirindo. E aí, se a gente propõe alterações, modificações conforme essas pressões sociais, conforme o uso, a gente tem um percurso de mudança e uma variação, como a Débora já falou, que vai nos trazer diversas possibilidades para se expressar. E isso pressupõe o acordo social de que eu já havia dito, né? E um fator para além desses que foram listados aí, e que motiva também a mudança linguística, são fatores biológicos, né? A gente tem estudos hoje que afirmam que, embora a gramática seja emergente, né, ela emerja do uso das nossas práticas sociais, isso não vai dizer só respeito a uma manifestação concreta da língua, ou seja, aquilo que realmente a gente ouve as pessoas dizendo ou que a gente fala, mas
também há determinados padrões que estão aqui, abstrações que estão aqui dentro da nossa cabeça, né, que apesar dos estranhamentos, das expressões normativas que a gente vai criando ao longo da vida, vão sugerir a gente maneiras específicas de criar ou de rejeitar algumas formas e também compreender essas criações novas, essas criações ou essas uma rejeição por parte do outro, né, que fala, que produz o texto. Tá? Então, assim, resumindo, acho que tratar a língua como um fator biológico ou fator cultural, ou as duas coisas, é uma questão de ponto de vista, né? Existem linhas de pensamento do estudo da linguagem hoje que atestam essas possibilidades, mas o que acredita que, para além dessa lista, aí a gente tem também algumas questões biológicas, outras limitações que não que são mais abstratas, né? E aí, realmente, isso vai gerar, acho que, inclusive, o enfrentamento que tem surgido agora, né? Da gente entender o que são essas novas formas e resistir até para que a nova forma coexista com a forma antiga. Certo, Felipe. Nós temos uma pergunta do colega Maurício Melo, Maurício Dalpiaz Melo, que é: como os convidados enxergam o decreto estadual que proíbe a utilização da linguagem neutra nas escolas públicas e privadas? E eu trago essa pergunta agora porque eu acho que pode ir em consonância com o que o Felipe estava colocando, que a língua é viva. É difícil você controlar um decreto, talvez não dá conta de controlar a maneira como as pessoas utilizam a linguagem no seu dia a dia. Então, alguém gostaria de comentar? O Tota, talvez, Felipe Tota, no sentido do que você estava colocando já? Eu acredito que o decreto ele vai no caminho contrário do que já se homologou, já se documentou no que diz respeito ao ensino de língua, né, ensino de linguagem, já há muito tempo, né, e que vem sendo atualizado e discutido por quem é especialista da área a todo momento, né? A gente tem hoje uma gramática do português brasileiro que tem servido de referência à prática docente, que fala sobre diversidade, que abre espaço às inovações, não descreve exatamente esse uso que a gente está discutindo hoje aqui, mas que trata de diversidade e que é um estudo de muitos anos, né? A Taliba Castilho é um estudioso que posso dizer, talvez, a maior referência que a gente tem no que diz respeito à descrição linguística no nosso país, e que fala sobre diversidade, e a nossa base nacional comum curricular traz uma lista de competências e habilidades que contemplam essas questões de mudança, de variação nas escolas. Isso não é uma novidade, né? E não precisa ser tratada como tal, não precisa ser tratada dessa maneira. A própria gramática normativa apresenta exceções, os dicionários apresentam também exceções, aliam o que são os usos ao que a norma já havia prescrito. Então, eu acredito que haja um ruído aí, acho que existem outros interesses para além de realmente se discutir a língua. Não sei até que ponto realmente linguistas, professores estiveram envolvidos com a elaboração desse decreto e, enfim, me soa muito contraditório. Né? Sim, contraditório com documentos norteadores nacionais, os quais seguimos, né, ou internacionais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, por exemplo, que também reforçam a necessidade de se trabalhar inclusão. Então, é um documento recente, esse decreto estadual, mas que parece que vai
ao desencontro do que a educação propõe, até mesmo em documentos já estabelecidos nacionalmente. Sim, eu gostaria, Nayara, só de fazer a leitura bem brevemente do que de um tópico que é uma das competências da Base Nacional como curricular, para deixar registrada aqui a falta de, acho que de consonância mesmo, né? Consonância, eu diria. Entre os dois documentos. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. Isso é o que nós temos na nossa Base Nacional Comum Curricular, que é um documento homologado que norteia as nossas práticas. Né? Certo. Obrigada pela pergunta, Maurício. Nós temos outra pergunta que foi nos enviada antes da live, que é: de que forma, essa é a pergunta, já está na tela, de que forma o preconceito linguístico impacta na vida das pessoas trans, não binárias? Eu vou convidar a Débora para iniciar o debate. Sobre o preconceito linguístico, como eu defendi na minha dissertação de mestrado, eu estudei o preconceito linguístico, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de uma outra política linguística, que eu chamei de enclausuramento linguístico, que como já dá para perceber a partir da nomeação do termo, né, o enclausuramento faz com que os discursos das pessoas que sofrem preconceito linguístico sejam silenciados, né, não sejam permitidos em algumas esferas, principalmente nas esferas públicas, nas esferas de poder, nas esferas políticas, né, e isso por si só já é uma forma de violência, né, calar vozes que existem, que falam, que se designam. No meu ponto de vista, isso por si só já seria uma violência. Certo, Débora. Talvez Matheus gostaria de comentar também. Matheus, se você se sente confortável, a pergunta foi enviada previamente, eu vou repeti-la, que é: de que forma o preconceito linguístico impacta na vida de pessoas trans, pessoas não binárias? Você poderia comentar? Sim, sim. Eu acredito que muito negativamente, assim, até por coisas que eu passei no dia a dia, sabe? Algumas situações que eu passei, eu até testei um pouco no relato de que eu enviei antes da live, né? Havia enviado pelo formulário, pelo qual, algum tempo atrás, eu havia feito uns vídeos, mais ou menos, defendendo o pronome neutro pelo TikTok, e a repercussão foi muito grande por de uma maneira totalmente negativa, sabe? Tipo, foi algo que é algo que me afeta ainda até hoje, e que eu sei que o quanto pode ser difícil para outras pessoas também, tipo, falar sobre isso, visto a maneira que pode ser tratado, sabe? Os ataques que podem vir e todos esses tipos de coisa. Inclusive, teve pessoas até aliadas à política e coisas do tipo que vieram comentar sobre esse tipo de vídeo, fazendo comentários bem negativos, sabe? Então, eu acho que é algo que afeta de uma maneira muito negativa mesmo, sobre todo esse preconceito, tudo isso. Eu acredito que grande parte disso vem também por não conhecer, né? Eu acho que vem um pouco da ignorância. Se as pessoas procurassem um pouco mais, elas veriam que, na verdade, não tem nada de errado com isso. Na verdade, é algo bem inclusivo e que só faria bem para algumas pessoas, né? Então, Claro. eu acredito que seja isso mesmo. Certo, obrigada, Matheus. Pois se a gente pensa, né, a gente traz a reflexão
o que custa, né, tentar usar ou questionar as pessoas que a gente está conhecendo, quais pronomes que essas pessoas se sentem mais confortáveis, o que custa a gente tentar ser mais inclusivos na nossa linguagem, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? Então, muito importante seu relato, Matheus. Temos perguntas também. Vamos prosseguir logo para as perguntas do chat. Eu vou continuar com outra aqui, que está em consonância também com o debate iniciado ali sobre o decreto. Então, a pergunta é: o pronome neutro, vamos ver se aparece na tela. O pronome neutro deve ser ensinado nas escolas? Ele deve ser inserido desde a infância ou após um certo nível escolar, onde os alunos já possuem certos conhecimentos gramaticais? Vou convidar o Leonardo para iniciar a discussão sobre essa pergunta. Vamos lá, então. Não, só queria fazer referência antes à questão do decreto, né, complementando. Me soa muito estranho que a gente pense em questões linguísticas por meio de decretos, né, porque por meio de lei, né, então se a gente pensa na linguagem enquanto né, um fenômeno que está em constante mudança, me soa estranho, né, que a gente tem recomendações, a gente tem os usos que a gente faz não podem ser regidos por leis, né? O que a gente vai criar? Vai criar uma polícia da língua, né? Dos usos. Então, acho que o que a gente precisa ter é discussão, reflexão, né? E que a gente consiga sempre entender que usos fazemos da linguagem, né? Então, me soa muito estranho um decreto, né? Inclusive, a Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, emitiu uma nota, né? Em que ela também não recomenda que questões linguísticas sejam regidas por decretos, né? Se a gente pensar, mesmo a norma culta, a gramática, ela não é um decreto, né? São recomendações para um uso formal da língua em determinados contextos, né? Então, me soa estranho, né, que a gente pense em decretos para questões linguísticas. Isso me lembra um pouco até 1984, né, que é a obra de ficção, em que acontece um pouco disso, assim. E aí, quando a gente pensa na relação que a linguagem tem com a construção da realidade, né, eu vejo como algo perigoso, né, a gente adentrar esse caminho de proibir usos da língua, né. Então, pensando na questão da escola, né, do ensino, eu acho que a gente pode voltar também no que o Felipe falou sobre a BNCC, né, e a importância de que a escola, né, ela trate dos usos da língua, né, e se eu pensar, então, numa educação linguística crítica, que está, então, compromissada com a justiça social, né, que quer, então, fazer um uso linguístico, né, desenvolver práticas linguísticas que vão buscar a igualdade, evitar o sofrimento humano, né, a gente vai precisar trabalhar com a realidade, né. Então, eu entendo que a escola, é papel da escola nesse desenvolvimento linguístico crítico, né, falar dos diferentes usos da língua em uso, a língua no mundo real, né, e como a gente também, né, já falou, a Débora mencionou, né, o fenômeno linguístico da linguagem inclusiva, ou práticas linguísticas inclusivas, ele já existe, né, ele é parte do mundo real, inclusive muitas vezes são os próprios alunos que trazem esse questionamento para a sala de aula, querem entender como funciona, né, como que a gente pode fazer, né. Então, acho que é papel da escola trabalhar com esses diferentes registros da língua, né? Então, quando a gente fala de uma educação linguística, não é simplesmente trabalhar a norma padrão, a norma culta. Claro que ela é importante, né? Porque ela tem prestígio socialmente, e a gente também quer que os nossos alunos tenham esse domínio, mas que eles também entendam como que relações de poder são construídas a partir disso, né? E que eles consigam também entender que há diferentes registros, né, que há relações de poder e possam aí caminhar nesses diferentes lugares, né, nesses diferentes registros. Então, acho que se a gente vem desse ponto de vista de uma educação linguística
que eu chamo aqui de crítica, né, compromissada com a justiça social, o nosso objetivo não é nem conteudista, né, então não acho que existe um momento certo para inserir esse, porque eu não vejo isso como um conteúdo, vamos aprender pronomes neutros, né, acho que isso está parte de um projeto maior que é de desenvolvimento da consciência linguística, né, da consciência linguística crítica, que é entender os nossos usos linguísticos, que eles têm efeitos e consequências para com a realidade em que nós vivemos, em que estamos inseridos, né? E entender que a sala de aula tem que estar conectada com o mundo real e com a realidade local, né? Então, quando eu penso no que abordar na sala de aula, em como trazer, também tem muito a ver com quais são as necessidades dos meus alunos, né? Partindo de uma né, da perspectiva freiriana, da pedagogia crítica, né? Então eu defendo muito isso, assim, que a gente precisa construir na escola esse lugar para o debate, para a discussão, para a reflexão, e partir da realidade dos alunos. Com certeza essas discussões vão aparecer, porque elas fazem parte da realidade, né? Mas eu não acho que existe um momento adequado, uma sequência para aprender uma coisa, depois outra, né? Claro que a gente vai buscar conduzir discussões e reflexões apropriadas para cada idade, faixa etária, enfim, mas de acordo também com a realidade dos nossos alunos, né? E eu acho que, então, não existe um momento para a gente pensar numa linguagem inclusiva. A educação linguística crítica, ela vai precisar ser inclusiva desde o início, né? E isso vai englobar aquilo tudo que eu falei, né? Não só o pronome neutro, mas desenvolver essa consciência, essa reflexão constante sobre os usos que fazemos da língua, né? E que realidades e que relações que eu estou construindo a partir dos usos que eu faço, né? Acho que esse né, do meu ponto de vista, esse é um caminho desafiador, é claro, né, para todos os educadores, mas acho que é um caminho muito saudável, né, de pensar na sala de aula como extensão da realidade, do mundo, né? Certo, com certeza, Leonardo. E a gente até se coloca na posição de quem está tentando, né? Está tentando ser mais inclusivo, e a gente tem, às vezes, medo de errar, né? Por exemplo, nós que estávamos organizando essa live, a gente tem a vontade, a gente quer refletir, a gente quer trazer o tema para debate com as pessoas que a gente tem nas nossas relações do dia a dia, e a gente tem também, às vezes, o medo de errar, ou seja, eu quero usar os pronomes para ser mais inclusiva, mas às vezes pode ser que não me venha no momento da fala, né? Mas só de querer tentar, você já vai utilizar uma linguagem no seu dia a dia, professores em sala de aula, por exemplo, que vai transmitir aquela mensagem. As nossas turmas vão já notar, olha, aquela professora, tenta às vezes utilizar o pronome, e isso já dá um sentido todo diferente ao ensino. Nós temos uma pergunta da Fabiana Fernandes, nossa diretora no IFSC Araranguá, diretora de ensino. E a pergunta da Fabiana, vamos ver se a gente consegue colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar, vai ao encontro também das últimas colocações da Felipe Tota e Leonardo, que é, se a linguagem neutra pode ser proibida, ela poderia ser exigida, ou seja, alguém pode exigir ser chamado pelos pronomes neutros, por exemplo? Alguém gostaria de comentar? Ok, Felipe. Leonardo, que é a palavra? Depois eu passo para o Leonardo. É só colocar em tom de dúvida também, porque eu acho que isso ainda é muito, muito novo, mas eu acho que a pergunta que a professora Fabiana traz esbarra em uma questão que foge à norma, né? Eu acho que quando a gente quer discutir sobre o uso da norma culta, por exemplo, a gente não está pensando em proibições necessariamente, né?
A gente está lidando com o uso de padrão que é o mais adequado ou que cabe melhor em determinado contexto, principalmente nos contextos formais de interação, né? E quando se fala sobre exigência e proibição, a gente está lidando com relações interpessoais mesmo, né? Com a comunicação em uma outra esfera, que eu acho que foge do que se discute quando a gente trata de norma. Eu penso, por exemplo, nas expressões que podem revelar uma postura racista, né? A gente tem uma lei que vai apontar o quanto que você, a partir daquilo que você diz, a partir da maneira como você se comporta, pode agir de maneira racista com né, uma pessoa que é negra ou não. Então, assim, eu acho que escapa, né, essa pergunta que a professora traz, ela não envolve simplesmente o uso da norma, mas ela vai para a questão das relações sociais, as relações interpessoais e do que as pessoas, no seu dia a dia, começam a entender como realmente muito agressivo ou violento, né? Não sei, acho que realmente o tempo e a forma como essas expressões elas vão se colocando em determinados contextos de uso é que vão responder a gente o quanto que isso pode ser agressivo, né? E aí, e por consequências, proibido ou exigido, enfim, se o contrário. Mas, enfim, eu acho que existem esses dois pontos aí que não podem se confundir, eu acho. Você tem a questão da norma, a questão do registro, do contexto formal e informal de interação, do que se postula dentro de uma gramática normativa, e você tem a questão das relações interpessoais, que estão aí além do que se postula dentro desses manuais, né? A gente não encontra, por exemplo, em nenhum manual uma lista de expressões racistas, até mesmo, sei lá, uma lista de palavrões, por exemplo, né? Que não podem ser utilizados em hipótese alguma. Certo, Felipe, obrigada. Leonardo, quer comentar também, por favor, Leonardo? Não, só dizer que, né, eu concordo, e eu vi ali no chat que a própria Carla também fez um comentário que eu, né, subscrevo, né, o comentário dela, que não é uma questão, não deve ser uma questão de exigência, né, mas de empatia, né, então é bem isso que o Felipe falou, dessa questão da relação interpessoal, do olhar para o outro, né, e de novo, né, eu não acho que essas questões linguísticas deviam ser objeto de decreto, de lei, né? Sim, é uma questão de você ter a percepção de entender a diversidade e, sobretudo, agir com respeito em todos os aspectos. Com certeza. Obrigada, Leonardo. Pessoal, para quem gostaria de registrar o seu nome numa lista para receber certificado de participação na live, vai ser colocado no chat um link que vocês preenchem com os dados e é possível vocês receberem certificado de participação, tá? Então vai ficar lá no chat. A própria Fabiana Fernandes, que fez a pergunta, também comentou que, pela fala do Leonardo, se abordarmos a realidade, a linguagem inclusiva surge automaticamente. Então, a Fabiana também interagiu um pouco mais ali sobre a pergunta que ela tinha feito. Também gostaria de chamar a atenção para o comentário de Angélica, que colocou algo muito importante que vai em consonância com o nosso intuito nessa live, que diz, é só a maneira de ser da pessoa. É tão difícil entender que os indivíduos não são todos iguais. Então, só da gente reconhecer, a gente já vai se atentar e, dentro das possibilidades, utilizar
ou ter mais consciência sobre linguagem inclusiva. Pessoal, eu acredito que as perguntas da live foram contempladas porque a gente foi inserindo ao longo da discussão, né? Então, quando a gente via ali que estava em consonância com o que estava sendo debatido, a gente já abordou as perguntas. Então, mais alguém tem perguntas para colocar lá no chat? Gostaria de colocar algum comentário? Aproveitem, porque a gente vai encaminhar as nossas discussões para o final. Não esqueçam do formulário também, que já está lá o link para quem deseja obter certificado. É possível, basta registrar seus dados nesse formulário e a gente vai entrar em contato depois sobre o certificado, tá? Então, nós vamos ter mais uma pergunta, enquanto o pessoal vai pensando lá no chat se tem algo mais que gostariam de comentar. Então, das perguntas que temos aqui, nós temos a número 6. Tratamos a linguagem neutra, menines, todes, como inclusiva. Dessa forma, muitas pessoas fazem associação com identidade de gênero e tratam-na com preconceito. Se essa linguagem neutra se referisse a pessoas em geral, sem envolver questões de gênero, haveria mais aceitação por parte dos usuários? Ainda poderíamos falar em linguagem inclusiva? Refiro-me ao uso de menines como um grupo de crianças, não binárias necessariamente a pessoas não binárias. Não necessariamente a pessoas não binárias, desculpa. Então, eu vou convidar para iniciar a Débora falando um pouquinho sobre essa pergunta. Por favor, Débora. Eu acho que sim, eu acho que ainda seria uma linguagem inclusiva. E eu vejo que, em alguns contextos, a linguagem neutra já é utilizada dessa forma. As pessoas usam para se referir a pessoas em geral, independentemente do seu gênero, sexo, enfim. É isso. Ok, eu tenho também Leonardo para comentar um pouco sobre essa pergunta, por favor. Então, acho que é uma pergunta interessante, né? Porque às vezes as pessoas associam assim, então se te falou todos, não está falando comigo que me identifico como ele, né? Tu preciso falar todo. Mas não, né? A ideia do não binário é que incluiria todo mundo, né? Pode incluir todo mundo nesse uso genérico, né? Para dar um exemplo, tem um canal no YouTube que eu gosto muito, da Jana Viscardi, ela é uma linguista, e ela fala um pouco sobre discurso jornalístico, nos ajuda a tentar entender um pouco a linguagem jornalística, sobre relações de poder, ideologia, né, expressas nos textos jornalísticos. E todo o vídeo dela, ela começa dizendo assim, sejam todos muito, muito bem-vindos, né? Então, quando ela diz isso, ela está incluindo todos, né? Todos aqui seria todos, todas, todos, né? Homens, mulheres, pessoas não binárias. Então, acho que é um exemplo disso, né? Ao mesmo tempo, às vezes eu acho que as pessoas também pensam, então agora não vai poder usar ele ou ela. Não, não é isso também, né? Então, é entender que eu vou poder usar ele com quem se identifica como ele, ela com quem se identifica como ela, né? E a gente também precisa entender que há pessoas que se identificam como não binárias, né? Então, acho que às vezes cai num desses dois lados, né? Pensa que todos não incluiria o ou o a, né? Todos e todas, né? Mas não, se eu digo todos, já é um uso inclusivo, né? Mas isso também não quer dizer, né, que eu não vou poder usar ele ou ela. Não, eu vou na verdade, pensar isso dentro de cada contexto, com relação a cada pessoa, né? E isso com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou interagindo, conversando, né? A gente pode analisar o contexto para, então, definir, né? Ou como o Matheus reforçou para a gente, questionar as pessoas com quem nos relacionamos para tomar nossas decisões linguísticas e, dessa forma, agir socialmente, politicamente, porque a linguagem, com certeza, ajuda a construir realidades. E se através da linguagem a gente pode
realizar justiça social, motivar, encorajar a justiça social, por que não fazer, né? Então, essa live traz a reflexão e o convite a agirmos também. Pessoal, acredito que nós cobrimos quase todas as perguntas que nos foram feitas antes da live e também, aos poucos, as que foram surgindo no chat, os comentários, tá? Fiquem à vontade, se alguma pergunta, algum comentário não foi contemplado, para entrar em contato conosco, com o GT de temas transversais do campus, do IFSC Campus Araranguá. Vamos ficar felizes em conversar, debater as perguntas, os tópicos propostos por vocês, tá? E eu vou reforçar o link do chat para quem precisa certificado e vamos fazer o fechamento, então. Eu gostaria de perguntar, assim, as pessoas convidadas de hoje, vocês têm algo mais que gostariam de dizer o seu tchau, antes de eu encerrar com os avisos finais, os agradecimentos? Quem gostaria de falar? Não? Bom, posso começar então. Por favor, Leonardo. Depois passo para o Tota. Depois, Ótimo. Matheus, que eu vi quem que foi ligando o microfone. E daí a Débora depois. Já vi uma sequência aqui. Ótimo. Não, só queria agradecer, né, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de reflexão e discussão, né, e acho que deixar como mensagem a importância da reflexão e da discussão, né, que eu acho que é assim que a gente vai construindo práticas linguísticas e práticas sociais mais inclusivas, né? Então, como diz Paulo Freire, né, a gente tem que estar sempre nesse processo de reflexão e ação, né, a praxis. E eu acho que esse foi o nosso objetivo, né? Espero que a gente tenha contribuído, mas isso não termina, né? Então, também não tenham medo de perguntar, né? Muita gente diz, mas como que eu vou saber, então, como que eu vou fazer, né? Bom, não tenham medo de buscar informação, de dialogar, de expor também as inseguranças que a gente tem, né? A gente não tem as respostas para tudo, mas a gente, estando aberto, né, e dialogando, a gente pode ir construindo relações mais igualitárias, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Felipe Tota, por favor. Acho que é um agradecimento mesmo pelo convite, num dia tão significativo. Eu fico feliz também de compartilhar aqui o espaço com o Leonardo, com a Débora, né? Trouxeram contribuições importantíssimas, foi uma oportunidade também de aprender, ouvindo cada um deles, e eu acho que como mensagem também aos colegas, né, e até aos docentes que estão aqui, que fizeram perguntas, que a gente se desafie realmente a tratar de variação, de mudança linguística, desses casos que são inovações que são muito comuns à idade do alunado, né? Que a gente consiga fazer realmente com que essas discussões sejam instrumentalizadas para promover a empatia, o reconhecimento do papel do cidadão nesses alunos, mais isso e menos pensar em prescrição, pensar em pura descrição da língua, sem que o aluno seja ignorado ao alunado a criticidade, né? A capacidade crítica que ele tem de observar, de investigar a língua que ele, ela, enfim, ele pode usar. Então, acho que é por aí, assim. Acho que também a gente não pode ficar se escravizando muito, né, em relação a essas mudanças. Eu vejo que há uma preocupação muito grande dos colegas e tudo sobre como se adequar a esses novos usos,
e entendendo que a mudança ela tem um tempo, né, que não tem um limite muito claro, a gente vai aprender também conforme a frequência do uso. E precisamos entender, aceitar isso, ser empáticos o suficiente para ouvir quando houver sugestão, quando houver uma readequação da nossa linguagem, né, por parte de outras pessoas, e, enfim, estarmos sempre abertos a discutir. E é isso. Muito obrigado pelo convite, espero ter ajudado também nessa conversa. Um abraço a todos. Certo, Felipe, obrigada. Pessoal, surgiu alguns comentários no chat, acredito que a gente pode comentar de forma breve. Por exemplo, pergunta de Sheila. Foi respondido no próprio chat pela professora Carla também, mas só para deixar registrado sobre a questão do Enem, né? Se os alunos perguntam se pode usar linguagem inclusiva no Enem. E a Carla colocou, nossa professora de português do IFSC Araranguá, que no Enem é cobrada a norma culta, a norma padrão. Então, ali tem a resposta. Posso só fazer uma fala em relação a isso? Ontem claro. Estive em conversa com alguns colegas e eles me trouxeram uma proposta de vestibular que discutia justamente, não de vestibular, mas uma proposta de redação, perdão, que discutia justamente a linguagem inclusiva. Tá? Era uma questão que foi promovida pela uma prova da Força Aérea Brasileira, se não me engano. Então, eu acho que há a possibilidade de que a gente, admitindo que essa é uma variedade da língua que ainda está em emergência, está aparecendo, né? E que nós temos o nosso padrão linguístico, se a gente utiliza todos os recursos que são possíveis para identificar essa realização como uma variante na hora que a gente escreve, não há problema em utilizar, né? Então, utilizem as marcações necessárias, utilizem aspas, se possível sublinhe o termo. Eu acho que o caminho é esse, né? Ainda é uma variante de menos prestígio se comparada às outras, a gente tem ainda o padrão normativo, mas é uma possibilidade da língua, né? Assim como gírias, assim como palavras que ainda não se aportuguesaram, vamos dizer assim, né, que são empréstimos, e a gente tem recursos para a utilização, que a gente faça da mesma forma com essas outras diferenças nos contextos mais adequados de uso. Não há problemas em utilizar isso numa redação de qualquer natureza, contanto que nós consigamos marcar com os outros recursos que a língua nos oferece, né, esses usos. Acho que é por aí. Certo, Felipe, ótimas dicas. Espero que a pessoa que perguntou esteja ainda nos escutando. A Débora também vai comentar um pouquinho sobre isso. Vou pedir para o Matheus ser um pouquinho só paciente e depois eu passo a palavra para você, tá, Matheus? Por favor, Débora. Eu só gostaria de acrescentar, como professor de redação também, que existem, assim como o Felipe falou, né, a gente pode citar variedades entre aspas, enfim, quando a gente não está utilizando a norma padrão nas redações, a gente pode fazer essa inserção entre aspas, mas também tem outras formas na linguagem padrão para a gente marcar a inclusão, né? Por exemplo, ao invés de se referir, usar a palavra homens para se referir aos seres humanos, a gente pode utilizar a palavra pessoas, tem outras marcações, né? Que a gente pode fazer já utilizando a linguagem padrão em si, não a variedade, né, do gênero neutro. Certo, Débora, obrigada. Também tinha um comentário bem importante, que era da Sheila, acredito que era Leila Minati Andrade, que colocou assim, como fazer com palavras que terminam com um E,
no plural, por exemplo, mas ainda remetem ao masculino, por exemplo, diretores, professores. Alguém gostaria de... Eu vou falar também, porque ultimamente tenho auxiliado na adequação à linguagem não sexista em documentos institucionais, né? E isso tem sido muito recorrente. E exatamente como a Débora trouxe, há outras possibilidades, inclusive de nominalização. Então, em lugar de utilizar diretores, diretoras, eu posso utilizar direção. E a linguagem não sexista também te abre espaço para, em lugar de privilegiar o masculino, privilegiar o feminino. Então, a gente, quando realmente pretende se referir a pessoa, nós utilizamos o diretora barra marcação zero. Então, coordenadora barra marcação o. Existem, sim, essas possibilidades, ou até mesmo o uso, né, dos dois nomes, quando há plural, privilegiando a marca de feminino, tá? A marcação feminina. Há essa possibilidade, sim. Existem alguns manuais que têm sido institucionalizados até, tanto nos IFES quanto em outras instituições, com muitos encaminhamentos nesse sentido, né? Muitas recomendações, estratégias estão dispostos na internet também, até são livremente compartilhados por essas instituições públicas. É um bom caminho para se inteirar um pouco mais acerca desses usos. Obrigada, Felipe. Agora eu vou passar a palavra para Matheus e depois eu vou fazer alguns avisos finais e também me despedir de vocês. Matheus, por favor. Opa, queria só agradecer aí o convite, né, poder estar participando aqui. E também queria falar um pouco sobre o comentário que a Carla deixou aqui, que ela falou sobre as pessoas têm medo da destruição da língua portuguesa, né, com o pronome neutro, porém muitas vezes ela acaba utilizando coisas da internet no dia a dia e esse tipo de coisa. Eu acho que isso vai muito da visão da pessoa também sobre todo esse assunto, né? Porque, novamente, eu volto no ponto que eu acho que falta um pouco de conhecimento das pessoas pelo pronome neutro, porque são as mesmas pessoas que falam gírias na internet, esse tipo de coisa no dia a dia, e acabam falando mal do pronome neutro por ser algo que não está diretamente no dicionário ou algo do tipo assim. Então, acho que o papel que está tendo aqui é muito importante de conseguir levar essa informação para mais pessoas, sabe? E também, além disso, também é uma honra muito grande poder estar aqui, né, e participando. E eu aprendi também muito tanto com o Leonardo, com o Felipe, com a Débora, então eu tenho muito a agradecer também. Obrigada, Matheus. Obrigada por estarem aqui. Foi muito importante a participação de todos. Fica o convite para vocês assistirem a próxima live também no canal do IFSC Geral, que vai ser logo, logo. Já estamos quase no horário da próxima live. Mas antes de vocês irem, eu gostaria de agradecer ao IFSC por esse espaço, o IFSC nos proporciona esse espaço de discussão, de reflexão. É muito importante trabalhar numa instituição na qual a gente sente que pode debater os mais diversos assuntos. Gostaria de agradecer os colegas DGT também, que se empenharam para realizar essa live. Ainda sobre o IFSC, pessoal, não posso esquecer compartilhar com vocês que nós estamos com inscrições abertas para os cursos técnicos em eletromecânica, têxtil e produção de moda, até o dia 9 de julho. Eles são cursos subsequentes, ou seja, quem já concluiu o ensino médio é que pode se inscrever.
ou quem consegue comprovar que concluiu o ensino médio até a data da matrícula, também pode se inscrever. Então, é importante enfatizar que é necessário ter o ensino médio para esses cursos, né? Então, aproveitem, confirem nas notícias gerais do IFSC. O IFSC Araranguá tem vagas em vários campos, mas o IFSC Araranguá tem, então, reforçando eletromecânica, texto e produção de moda. Lembrando que o curso de produção de moda, por exemplo, vai ser encerrado logo, então aproveitem essa outra oportunidade, ainda tem oportunidade para quem deseja cursar produção de moda no IFSC Araranguá, ok? Então, eu volto a agradecer ao IFSC pelo espaço, aos colegas DGT por trazer essa discussão à tona e por perceber a importância de se trazer ao debate através de uma live. Aos colegas da live, obrigado por estarem aqui. Um agradecimento especial. Foi um processo de aprendizagem a organização dessa live, inclusive esclareço para vocês que até para o GT a gente aprendeu muito durante a organização, e acho que é nesse sentido aprender para compartilhar, para motivar atitudes de linguagem inclusiva no nosso dia a dia. Agradeço ao Daniel Cassol, que também sempre está disponível para nos ajudar a divulgar nossos eventos. Agradeço às pessoas da comunidade e alunos do IFSC também, com quem eu me comuniquei na tentativa de trazer alguém com lugar de fala. Não só eu, mas colegas de GT. A gente fez um esforço, colegas da live aqui conosco fizeram um esforço também para convidar pessoas com lugar de fala. Eu agradeço essas pessoas, mesmo que não estejam aqui conosco. Só de conversar com essas pessoas eu já aprendi. E daí o Matheus, agradeço em especial que deu certo, né? Que o Matheus pôde estar aqui conosco, né? Os intérpretes de Libras, nós tinha planejado ter intérpretes de Libras, até escutar dessas pessoas sobre linguagem inclusiva, mas não foi possível. Mas eu deixo aqui meu agradecimento, porque a gente conversou até hoje, até ver que não ia dar mesmo para ter intérprete, a gente trocou informações, notícias, materiais de leitura, então a gente estudou junto. Foi uma pena que não deu para ter intérpretes conosco, mas só a troca também para a organização da live foi uma aprendizagem, com certeza. E a nossa audiência da live, né? Obrigada às pessoas que estão aqui conosco aprendendo e estão dispostas à reflexão. Né? Então, não existe, sim, para concluir, não há regras gerais, não existe uma regra geral para a gente ensinar para vocês, diria uma receita de bolo, mas o princípio básico é o mesmo e se chama respeito à diversidade. Essa é a nossa mensagem principal que a gente busca com as discussões que a gente traz através do GT, temas transversais do IFSC Araranguá. Então, obrigada a todos. Continue na próxima live. Uma boa noite. Obrigada, colegas. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.